Olá, amigos. Esta é a nossa aula referente às geografias da comunicação, abrindo o espaço de debate sobre esse tema. Então, essa é a nossa aula referente ao texto 1, não é? E aí nós vamos discutir alguns conceitos, tentar fazer um contexto de aproximação da geografia com a área da comunicação social, né? Então, essa interseção de áreas ela é importante hoje nos estudos geográficos, tendo em vista a grande disseminação das mídias, das tecnologias da comunicação. Bem, a nossa discussão está baseada no texto da autora Sônia Moreira, não é? E ela tem um texto interessantíssimo que traz como título exatamente essa questão. Por que geografias? Não é? Por que geografias no plural para a comunicação? Então, é como a comunicação ela se intersecciona nos estudos geográficos, com a importância, portanto, do conhecimento comunicacional para a geografia e como várias formas de percepção geográficas, essa interseção de temas podem surgir. Daí ser dito no plural, né? Então, porque a realidade é multifacetada, online, sem fronteiras e intercultural, plural, é uma das características que já nos remete à importância de entender as várias espécies de formas de conhecimento geográfico que nós podemos desenvolver, praticar. E, sobretudo, tendo em vista as geografias da comunicação, é um dos aspectos que a gente pode explorar. Bem, nesse contexto de importância da área de comunicação social, das informações que pululam hoje no meio, né? Trazendo a importância também para o geógrafo nesse tema de debates, né? Nós entendemos que a internet ela é algo, né, que está no cotidiano da vida. Então, a internet quando surgiu ali no final dos anos 90, ela era de uso restrito ainda de domínio militar, não é? Depois é que a rede internacional de comunicação, mais conhecida como internet, é que foi amplamente passada a ser de uso público, né? Passou a ser de uso de massa como nós temos hoje. E esse canal aberto da internet de acesso permanente, ele flui o quê? Flui ao lado do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E isso vem crescendo a cada instante, sobretudo agora que nós temos a internet na ponta dos dedos com o celular, o aparelho de celular. Então, o dispositivo móvel, ele anda conosco o tempo todo e aí nós temos acesso ininterrupto, não é isso? Quase sem fronteiras e intercultural, porque nós abraçamos o mundo. A internet ela dá essa possibilidade, ela cria essa aproximação com diversas, vamos dizer assim, hibridizações de culturas. Ela passa a ser intercultural a forma como a gente se relaciona com o mundo, porque a internet ela possibilita a nossa entrada e participação no espaço mundial também e nos distintos espaços, né, do globo. Então as pessoas elas vão se movimentar em territórios diversos, né, com a mídia portátil. Então o dispositivo móvel do celular ele constitui, né, essa intermediação de fluxos de informação, de conhecimentos, de intercâmbio. Assim como nós estamos agora nesse momento, né, com aulas remotas, utilizando o canal também da internet como uma forma de fluxo de conhecimento, de informação. E aqui no caso, se apropriando enquanto recurso didático. Mas uma outra coisa é importante também a gente entender, não só o acesso, né, ao canal da internet, né, possibilitou essa quebra de fronteiras, essa troca de experiências entre culturas, ou seja, nos trazendo uma realidade que não é mais somente local, nem regional, nem nacional, mas se abre para todo mundo, né? Daí nós temos o que? Uma outra conexão, uma outra compreensão com a própria geografia, não é? Então, nós entendemos que essa intermediação da mídia digital,
de comunicação, ela abre o quê? Abre uma compreensão de que o tempo ele se acelera em função das distâncias, ou seja, a aceleração do tempo, né, por conta da troca de informações ininterruptas, ela faz com que o espaço se transforme num fator determinante, né? Se antes o espaço era uma variável dependente, ou seja, que de alguma forma ainda dependia de uma série de fatores, como a questão do desenvolvimento local e outras questões relacionadas específicas de cada localidade, agora os lugares se comunicam, né? E o tempo de trocas, por exemplo, uma transação financeira, uma transação bancária, né? Uma troca de correspondência por e-mail, por chat, né? Outros tipos de aceleração desse encurtamento das distâncias faz com que o espaço hoje, nessa função de aceleração do tempo, ele seja um fator determinante, né? Sobre as transformações da própria realidade, né? Então, a política, a economia, a sociologia, a antropologia, também a história são disciplinas que vão estudar, vão se agrupar nessa grande temática das geografias da comunicação. Então, são várias as implicações, são várias as camadas de compreensão, ou seja, é uma realidade em que nós nos debruçamos agora, multifacetada com a intermediação das mídias. Bem, um exemplo disso, né, desse impacto que as mídias da comunicação elas nos trazem é em relação ao tempo real de comunicação, né? Então, desde o início dos anos 2000, muitas plataformas de comunicação ao vivo, elas começaram a ser utilizadas pelas redes de TV inicialmente, e hoje nós temos vários sites na internet que permitem, né, a qualquer pessoa transmitir imagens audiovisuais, ou seja, de vídeo e áudio em tempo real, né? Então a gente pode conversar, a gente pode fazer hoje uma ligação através do WhatsApp com videoconferência, né? Por exemplo, é uma forma de plataforma de streaming, né? A gente tem também hoje as várias redes de TV que se comunicam com seus repórteres correspondentes em vários lugares do mundo a partir também de plataformas de streaming, né? E como exemplo eu coloquei duas aí, para vocês terem uma ideia, né? Através de webcams espalhadas e compartilhadas no mundo todo, esse site aí chamado EarthCam, né? EarthCam, ele tem câmeras apontando para várias partes do mundo, né? Se você entrar nesse site aí, né, EarthCam, você pode selecionar uma localidade, uma cidade e aí ver quais são as câmeras que estão ali online 24 horas, né? E você pode ter aí, portanto, participar, né, em tempo real das vistas, né, daquela porção do mundo. Por exemplo, na aula passada nós colocamos a câmera lá da Times Square, né, famoso cruzamento lá de Nova York, no centro nevrálgico, né, da grande Manhattan, né, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que é o centro, vamos dizer assim, um dos maiores centros financeiros do mundo, né, onde há uma dinâmica muito grande, e aí você hoje pode, em tempo real, estar observando, né, pelo menos enquanto observador, com uma câmera ligada, com áudio também, naquela porção do mundo. O outro site que é mais antigo, que é o Livestream, né, ele foi muito utilizado pelas redes de TV para fazer transmissões ao vivo, né? Inclusive a autora, a Sônia Moreira, no texto ela traz, né, o exemplo de uma rede de TV mexicana que cobriu em tempo real uma das primeiras coberturas em tempo real, né, de uma manifestação de populares que estavam intervindo junto a uma emissora de TV contra um discurso que tinha sido lançado na TV, né? Isso foi passado pelo canal do Livestream, né, na internet. Hoje o site do Livestream ele foi comprado, né, foi adquirido pela Vimeo, que é uma empresa também que se dedica, como o YouTube, né, a vídeos, a produção e exibição de vídeos. Bem, então, gente, então uma coisa importante para a gente entender, né, nesse contexto inicial, nós estamos falando da internet e da aceleração
do espaço-tempo, do encurtamento das distâncias e a instantaneidade também das trocas de informação, isso não já é mais novidade, mas é importante a gente entender que a recepção, ou seja, a resposta, a rapidez da resposta, ou seja, o impacto em que essas trocas em tempo real elas causam, né, também propiciam que uma rapidez maior na resposta da audiência, né, dos espectadores, dos internautas, né, das pessoas que estão ali conectadas com as diversas redes sociais, Twitter, WhatsApp, Facebook, etc. Não é? E também na convocação. Vejam que as redes sociais elas acabam sendo também alcançando uma possibilidade de provocar manifestações no espaço, né, como as grandes os movimentos sociais, né, os partidos políticos, as, as formas de atos de contestação, né, que passam também a ser gerados e praticados com a ajuda e a intermediação dessas mídias de redes de comunicação social. Né? Então, o alcance da manifestação, ou seja, a quantidade de pessoas que vai atingir, né, que vão ser, vamos dizer assim, vão poder intermediar através dessas mídias, também aumenta. Então, aumenta o tempo de resposta, você pode ali se comunicar e conversar e mandar um chat, mandar uma mensagem para qualquer rede social e, ao mesmo tempo, também o alcance, né, a forma de penetração dessas informações passa a ser bem maior. Né? Então, além disso, né, a gente vai entendendo que essa relação local e global ela vai se tornando cada vez mais colada. Né? O que alguns autores no passado falavam de aldeia global, que na verdade são uma grande balela. A gente sabe que as contradições continuam, ao mesmo tempo em que as tecnologias e a indústria da comunicação ela se amplia, favorecendo novas formas, tecnologias mais sofisticadas, ao mesmo tempo também a concentração de renda, as contradições sociais, elas estão cada vez mais perversas, né? Mas uma coisa é inegável, que a globalização das tecnologias da informação, ela traz uma instantaneidade nessas trocas maior, um fluxo de informação bem mais rápido, com respostas bem mais precisas e com alcance maior, com a penetração maior, e também traz o fenômeno da localidade, ou seja, o lugar, né, passa a ter uma notoriedade, os lugares, por conta de que essas redes sociais, né, os pontos de conexão dessa grande rede de comunicação não se restringe mais apenas às cidades, vamos dizer assim, exponenciais, cidades principais, mas a todos os lugares. Né? Então, isso abre espaço para o quê? Para uma nova economia de territórios. Né? A territorialidade agora não é só de grandes zonas regionais, mas a guerra dos lugares, elas também entram nessa nova composição da economia dos territórios. Bem, gente, então algo que a gente também tem que refletir sobre essa comunicação digital em rede é que há coisas benéficas e coisas também que não são tão oportunas, né? No sentido que sempre vai haver o que é inclusão e vai haver exclusão. Por exemplo, agora nessa pandemia, né, quem tem acesso à rede digital de forma mais favorecida são as pessoas que têm uma conexão mais rápida, né, com a internet. Vejam que os equipamentos, os aparelhos, os dispositivos eletrônicos, eles têm que acompanhar também a evolução e a sofisticação, né, da rapidez dessas tecnologias de informação. Então, os celulares vão se tornando obsoletos, né? Há também a capacidade de processamento de dados de cada equipamento. Agora já se fala no 5G, não é? Ou seja, uma potência maior de frequência de transmissão, né, para o sinal de Wi-Fi, de internet. Então, tudo isso vai causando o quê? Inclusão e exclusão. Então, grandes empresas, né, passam a, vamos dizer assim, liderar essas grandes truzes de comunicação. E aí uma grande malha de pessoas que têm dificuldade de acompanhar o passo dessa sofisticação da tecnologia, né, ou seja, das distintas atualizações que são feitas ano a ano, né, então vai de alguma forma se excluindo desse processo também da comunicação.
Então, não são apenas águas de bons mares, né? Mas também águas turvas que muitas vezes atrapalham vamos dizer assim, uma democratização maior do acesso à rede de transmissão de comunicação internacional à internet. Então, a transmissão de conteúdo produzido, muito, sobretudo pelas empresas de mídia, né, como as TV, as empresas de propaganda, né, as empresas de rádio, da mass media, etc. E a produção particular de conteúdos escritos e audiovisuais, que aí a gente tem muito largo isso, a gente pegar, por exemplo, o YouTube, né, o quanto tem lá de material audiovisual, outros streams na internet, hoje você tem o Netflix, né, e você tem o Amazon Prime, você tem vários streams de filmes, de audiovisuais que constituem que espaços de observação múltiplos e simultâneos, porque ali tem um público. Esses espaços de comunicação, esses espaços digitais em rede de comunicação, eles acabam criando o quê? Territórios, né? Que de alguma forma são exercidos sobre eles controles a partir dessas empresas, a partir dessas grandes empresas de mídia, né? Resultando o quê? Uma vária mescla de conhecimentos, de informação e de artes, de linguagem, troca de linguagem, porém há esse constrangimento entre a inclusão e a exclusão de quem tem acesso à comunicação, essa rede de comunicação. Bem, diante de tudo isso, nós vamos ter a cidade como um grande locus, né, de construção, de transformação e de elaboração de todos esses materiais, né, e também onde os grandes nós dessa rede, os grandes pontos de cruzamento dessa rede se constituem. Então vai ser exatamente no urbano. Isso o grande filósofo, pensador Henri Lefebvre, que tanto colaborou com a geografia para pensar o urbano, ele já traz, né, exatamente o momento em que essa indústria da comunicação ela vai estar muito conectada com a centralidade social do urbano, né? Ou seja, a cidade ela assume, portanto, a concentração dessas trocas de comunicação. Então, segundo Lefebvre, em suas considerações sobre o espaço, né, e ele se deteve muito no exame do que se constitui a questão urbana, ele diz o seguinte, que o urbano é a centralidade social, onde os vários elementos e aspectos do capitalismo interagem em um espaço, ainda que este seja apenas parte de um lugar e que dure um período breve, tal como pessoas ou mercadorias em trânsito. Então, urbano, né, é exatamente o que o urbano é essa forma essa dinâmica espacial, né, ligada ao tempo também das trocas que acontece na cidade, é a grande centralidade hoje para o quê? Para a grande concentração de capitais, né, para também a circulação de mercadorias, para o grande fluxo de trocas e também o fluxo de informações. Então, a urbanidade seria assim representada, né, por essa dispersão simultânea de mercadorias e informações, né? É o que o Milton Santos também fala do sistema de objetos, né? Então, os objetos que circulam e que interagem estão também hoje muito associados ao consumo, às mercadorias, mas também a um consumo novo que surge, que é o da informação. E aí o celular hoje sendo como que um dos dispositivos, um dos objetos, né, portanto, imprescindíveis para essas trocas. Nesse mesmo sentido, a cidade também ela vai significar o quê? O lugar da indústria da comunicação, não é? Então, por quê? Porque é na cidade que você tem o maior público consumidor, ou seja, o maior público de audiência, né, de internautas, de pessoas conectadas às redes, né, onde a gente vai ter, portanto, as maiores torres, né, de repetição do sinal, né, distribuição do sinal de Wi-Fi, de internet, né. Veja que quando a gente se afasta da cidade, vai para o campo, perde um pouco essa interação permanente, né, do público consumidor com a rede de informação, com a internet. Então, as cidades hoje elas podem ser ditas como midiáticas, em certo sentido, porque todas elas estão conectadas com todas essas mídias através das tecnologias da informação digital, não é?
Então, nos anos 90 para cá, a gente percebe que há uma diversidade incrível, né, de estilos de vida, em que os habitantes dos centros urbanos passaram a criar o quê? Serviços e entretenimento, né, que hoje vão sendo inseridos cada vez mais à dimensão digital. Então, o cinema, por exemplo, se nos anos 90, né, no início dos anos 2000, era ainda na sua forma antiga, né, com projetores analógicos. Hoje, essas grandes salas de cinema, elas foram que divididas, organizadas de uma forma menores, com espaços que pudessem oferecer uma diversidade maior de filmes ao mesmo instante. Isso foi favorecido com o surgimento dos projetores também digitais. Então houve o que? Uma possibilidade de, vamos dizer assim, diversificar, né, numa mesma sala de exibição, pequenas salas e que pudessem ser exibidos vários filmes ao mesmo tempo. Então, essa característica das cidades midiáticas, elas vêm também, claro, no bojo da globalização, não é? Porque a oferta de serviços dentro de um índice, de uma possibilidade de produção, ela vai se desenvolvendo a partir do quê? De projetos de mídia para que essa produção possa ser escoada de uma forma internacional, né? Então, por exemplo, se antes uma propaganda ela atingia um determinado público europeu, ou um público norte-americano ou latino-americano, hoje essas grandes marcas, né, essas empresas multinacionais, elas lançam projetos de grande mídia que possa atingir em escala mundial, haja visto que todos agora estão conectados, né, às mesmas fontes de comunicação. Então, as cidades midiáticas globais, elas vão surgindo e vão abrangendo o que? Essa própria indústria midiática como um todo, né? Desde impressos e produtos audiovisuais até editores e mídias digital online, entre outras. A gente pode destacar, por exemplo, hoje na pandemia, né, uma empresa aí de serviço de envio de alimentos, que é o iFood, né, ele deslanchou agora na época de pandemia por conta de ser um serviço em que é amplamente utilizado nas cidades em que praticamente hoje possuem uma grande conexão com as redes, né? Então as grandes cidades hoje globais, praticamente todas se caracterizam por abrangerem, né, uma grande indústria de mídia, ao mesmo tempo que lançam produtos, né, midiáticos que possam ser consumidos amplamente por esses grandes grupos sociais das cidades. Bem, uma questão importante também é a gente entender sobre a questão pública versus questão privada, da compulsão da produção e também da disseminação das mídias, né? Então, há modelos públicos, por exemplo, até hoje, nós temos ainda algumas redes de televisão públicas, como, por exemplo, o Canal Cultura, né? São bem poucos, algumas rádios também, nós temos universitárias, rádios culturais, alguns sistemas também de comunicação, de sites que são públicos, mas a grande massa hoje da mídia, né, a grande indústria de mídia, ela está hoje muito associada às empresas privadas, né, em que o modelo público ele vai caindo um pouco, né? Por exemplo, as universidades particulares hoje, elas têm um sistema de aulas remotas muito grande, que é o EAD, né, o ensino à distância. As universidades públicas, por exemplo, não têm muito esse dispositivo, né? Então vejam que enquanto o Estado, né, ele vai regulando o setor da mídia, das telecomunicações, tá certo? As companhias agregadas e os grandes conglomerados, né, midiáticos, de empresas de televisão, de empresas de rádio, de empresas de comunicação, de marketing, enfim, elas vão distribuindo e alugam o uso dos dispositivos de conexão em rede, né, aperfeiçoados pela tecnologia. Ou seja, se antes o Estado ele participava na produção, né, e no próprio serviço de informações, seja através de produtos educativos, hoje esse modelo público ele é minimizado.
ele está muito mais hoje associado à regulação, a partir de um código, de uma regulamentação de leis, né? Em que esse mercado de mídia deve ser respeitado, do que as empresas privadas que passam a assumir o que a escala de mercado, né, da comunicação à distância, né, a participação também nos espaços mundiais de todas essas nichos de comunicação dos grandes trustes, né, companhias agregadas, verdadeiros conglomerados. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, a questão do cinema, né? Então, imagina vocês se a gente poderia concorrer com o nosso cinema nacional, né, que tem financiamento, que tem apoio, né, ainda do governo federal, já teve muito mais do governo anterior, nesse bem menos, mas nem se compara com a produção das grandes companhias, né, grandes trustes de companhias de cinema norte-americanas, né, que são privadas, são redes privadas de comunicação. Então, vejam que essa questão da mídia, ela tem esse entrave hoje, e o Estado, ele, até nos países que antes tinham um modelo de redes educativas maior, passam a se limitar ao que é apenas a regulamentação, né, do sistema de comunicação. Por exemplo, no Brasil, para a gente criar uma rádio hoje, né, você abrir uma rádio, então tem que ter uma autorização do Ministério da Comunicação, né? E essa rádio, ela passa por um período de teste, né? Período de experiência até ela ser plenamente autorizada. É o caso da nossa rádio universitária na URCA, né? Que passou um bom tempo em fase de teste, experimentação, foi aprovada e ela já está pronta para ser devidamente trabalhada, né? Em pleno funcionamento. Só teve um probleminha na questão da transmissão aí. Foi a antena que deu um problema, né? Mas vocês entenderam, né, essa questão de como a cada porção o que é que cabe ao Estado, a parte pública e a parte privada, como ela se coloca nesse perfil aí da comunicação. Bem, gente, então, diante de tudo isso, nós nos perguntamos, né, geografias da comunicação, por quê? Não é? Por que geografias aí no plural, né? Por quê? Porque a realidade, ela pode ser percebida de diversas formas. Ela é multifacetada, ela é ao mesmo tempo sem fronteiras, ela é ao mesmo tempo online, ela é ao mesmo tempo intercultural e, portanto, ela é multifacetada, porque ela tem distintas cores, distintas raças, distintas vozes, discursos, né? Em que tudo isso se mistura num caldeirão, né? Então, nós temos, portanto, várias formas de fazer e de entender geograficamente essa realidade a partir das comunicações, né? Que, como nós vimos, o canal aberto da internet, ele flui muito, né, no cotidiano de todos nós, né? A mídia portátil do celular e também dos tablets, né, mas sobretudo dos celulares, eles estão constituindo, né, vamos dizer assim, uma intermediação muito grande entre os fluxos de informação, de conhecimento, de intercâmbio entre todos os lugares do mundo. Agora não há mais fronteiras praticamente para essa ordem de comunicação. Claro que há raras exceções, como alguns estados nacionais, se a gente colocar aqui o exemplo do Irã, né, e também da Coreia do Norte, que eles têm uma ampla campanha, né, estatal de controle, né, das mídias, sobretudo da internet, né, o uso irrestrito ele é controlado, né, há uma censura realmente aflorada nesses países em função de sua própria ideologia, né, política, religiosa desses países. Mas não é o caso da maioria do mundo, pelo contrário, né, essa realidade de grande comunicação por um canal aberto, né, pelas redes sociais, pela internet, é o constante, é o mais comum. Então, com a aceleração do tempo, também nós vimos, né, que o espaço ele deixou de ser uma variável dependente para se transformar num fator determinante, ou seja, hoje qualquer empresa que abre o seu negócio, ela já tem um perfil lá no Instagram, porque é importante para acelerar as vendas, né? Para acelerar o ritmo do fluxo de informação de campanha dos produtos daquela empresa. Então isso
já traz o quê? Uma outra forma de geografia, uma outra compreensão de geografia, do ponto de vista econômico, não é? E cultural, que se acelera. Ok, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido assim o essencial dessa discussão. Voltem a ler o texto, né? Deem mais uma lida e a atividade decorrente dessa primeira aula vai ser o resumo do texto. Então acompanhe lá no Google Classroom, ok? Todas as nossas mensagens, orientações e atividades. Um grande abraço.